Como observar o seu interior ao invés do seu exterior? Na verdade, você sempre está olhando para dentro, mas às vezes acha que está olhando para fora. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma técnica que eu desenvolvi para mim mesmo, para conseguir perceber isso com maior clareza. Primeiro de tudo, você vive dentro da sua mente. Isso já é óbvio, já é sabido por todo mundo. Mas muitas vezes a gente esquece disso. Você vai encontrar esse tema sendo discutido por filósofos, cientistas, pensadores. Inclusive, em um dos vídeos anteriores que eu fiz, eu coloquei trechos de um documentário que fala, por exemplo, sobre o universo holográfico. E isso é bem explicado nesse tipo de tema. Eu vou até deixar alguns vídeos que eu acho interessante aqui na descrição desse vídeo que abordam esse tema. Como o meu intuito aqui não é falar sobre a parte filosófica sobre o assunto, ou conceitual, ou enigmática, sobre você estar sempre dentro da sua mente, eu vou focar aqui nesse exercício que eu falei. Eu chamo ele de exercício da imagem espelhada. O nome não importa. Eu chamo dessa maneira, mas você pode chamar do jeito que você quiser. Durante a maior parte do nosso dia, da nossa vida, a gente tem a nítida impressão de que a gente é um corpo olhando para fora. Não só olhando, todos os outros sentidos também estão voltados para fora. Então eu estou escutando estímulos sonoros exteriores. Eu estou olhando para um universo fora de mim. Eu estou tocando, sentindo coisas fora de mim. Mas se você trouxer um pouquinho da sua atenção, da sua consciência para esse fato, você vai perceber que ele não é real, não é verdadeiro. Porque o tempo inteiro você está dentro da sua própria mente. E a sua mente é simplesmente a junção de todos os sentidos. E eu já falei disso em outro vídeo, por isso eu não vou tocar nesse assunto de novo. Vamos direto para a parte que interessa. Eu quero que você agora mantenha a sua visão fixa em um ponto, que provavelmente vai ser o ponto dessa tela que você está usando para me assistir. Pode ser o seu celular, seu tablet, seu computador, seja lá o que for. E agora, nesse momento, eu vou pedir para você manter a sua visão na linha do horizonte. Então, se você estiver, por exemplo, usando um celular, eu vou pedir para você, se possível, não ficar olhando para baixo, porque fica mais fácil de você visualizar o que a gente vai discutir agora se você estiver com a linha do queixo paralela ao chão. Isso é só para facilitar esse exercício, esse experimento. Se você não conseguir fazer isso agora, não tem problema nenhum. Às vezes você está deitado aí meia-noite com o celular aqui olhando para o teto, fica aí, o problema é seu. Agora que você se organizou, se ajeitou aí, primeiro vamos trazer a visão comum. Sente de verdade, observa todos os sentidos, sente completamente esse momento. E eu quero que você sinta que você é um corpo e que você tem olhos, ouvidos, nariz, a pele que te traz o tato, e você está experimentando de maneira direta um mundo externo. Mas não precisa ficar olhando em volta, mexendo. Fixa nesse ponto. Observa só esse ponto e realmente visualiza que você está olhando para um mundo externo. Esse mundo está fora de você. E você é um corpo separado dele. Agora o que a gente vai fazer é inverter essa percepção como se fosse um espelho. A princípio parece confuso, mas não se preocupe em entender agora de cara. Você vai entender ao longo do vídeo. A gente vai criar uma imagem espelhada de você. Em princípio, eu quero que você chame o seu corpo pelo nome que você é chamado. Então eu, por exemplo, vou chamar o meu corpo de Nilson. E você chama ele do seu nome. E agora vem a parte principal. Nilson está lá fora, de maneira espelhada, invertida, observando um mundo externo. É aqui que vem a parte mais interessante e a parte mais importante. Eu, seja lá o que for esse eu que está observando essa cena, estou invertido em relação ao Nilson, que está lá fora vivenciando tudo isso. E eu vou até colocar uma imagem aqui para ficar mais fácil de entender o que é que eu estou falando. Ou seja, os meus olhos não estão aqui. Isso aqui, que eu estou chamando de olhos, é só a imagem refletida do Nilson que está aqui,
O Nilson está atrás de mim. Os olhos dele estão aqui atrás. Então você pega essa imagem como se fosse a imagem invertida de uma câmera mesmo. E você inverte essa imagem e eu sou a imagem refletida. Mas os olhos, fisicamente, não estão aqui. Eles estão aqui. Eu sou a imagem invertida que ocorre dentro da mente do Nilson. Lembra? A gente está chamando o corpo pelo nome. Mais uma vez, só para reforçar, você não está olhando para um mundo externo. O mundo externo está atrás de você. Você é a projeção mental. Isso aqui que você está vendo é dentro da mente do seu corpo, que você vai chamar pelo seu nome. Se o seu nome é Maria, João, Roberto, Paula, você chama pelo nome. O corpo de Paula, Maria, Roberto, Fernanda está lá fora. Está invertido em relação a você. E o que você está vendo é dentro da mente desse corpo. E você também está dentro dessa mente. Mantenha essa concepção, essa visão, por alguns segundinhos. Continua olhando para esse ponto fixo que você tinha definido. E vai percebendo que o seu corpo está lá fora. E você está enxergando uma imagem espelhada, porque você é o reflexo dentro da mente. Louco, né? Mas espera aí que tem mais. I'm not listening to you, you're crazy. Continua com essa visualização. Observa que isso que você está olhando é a sua mente. Você está olhando para dentro da sua mente. Inclusive, se tiver uma parede atrás de você, ali é onde acaba a sua mente. É o fundo dela. E olha que interessante. Quantos olhos você tem lá fora? Lembra? Mantenha a visualização. Os seus olhos estão para lá. O seu rosto está virado para lá. Você é o reflexo invertido dentro da mente. Quantos olhos você tem lá? Você sabe que fisicamente você tem 2 olhos. Quantos olhos você tem aqui olhando a cena? Um único olho. É um olho que visualiza a sua mente. Mantenha essa visualização. Não pensa muito sobre ela, não tenta começar a deixar a mente vir, ficar duvidando e trazendo problematização. Ah, mas se eu fechar um olho eu tenho 2, eu consigo ver que eu tenho 2. Não. Se você não soubesse que você tem 2 olhos, se você nunca tivesse se visto no espelho, se você nunca tivesse fechado só um dos olhos, se você nunca tivesse visto uma aula de biologia, quantos olhos parece que você tem aqui dentro da mente? Um único grande olho que assiste tudo. Eu não posso te mostrar Deus ou permitir que você veja Ele, pois Deus não é um objeto que possa ser visto. Deus é o sujeito. Ele é aquele que vê. Mantenha essa visualização. Continua aí. E olha que legal. Quando você leva a sua mão direita para frente, para pegar alguma coisa, dentro da sua mente, você está levando a mão direita invertida. Ou seja, quando eu levo essa mão direita, o Nilson lá fora está levando a mão direita dele, que é inversa à minha mão. Capite? Ele leva a mão e, inversamente, o meu corpo leva a mão lá fora, espelhada em relação à minha mão. Por quê? Porque eu sou uma imagem refletida. Visualiza isso. Não tenta entender muito. Não tenta ficar trazendo raciocínio e tentando conceitualizar isso. Você vive de maneira invertida. Pronto. Então, não tenta analisar, julgar, conceitualizar. Vai se envolvendo na experiência, vai brincando com isso, vai desenvolvendo essa visão. A gente não está aqui para concluir nada, a gente está aqui para experimentar a sua própria consciência, para observar como é que a sua mente funciona por dentro. O que você tem que observar é o seguinte: eu sei, parece que existe um mundo inteiro fora de mim. Mas quando a gente para analisar, não é bem assim. E a melhor maneira de fazer isso é invertendo essa visão.
Porque o que eu vejo não é o que acontece fora de mim. É o que acontece aqui. Qual é a distância entre você e a cena que está sendo visualizada? Aqui, a gente observa de novo essa trindade. Do observador, a observação e o objeto observado. Quando você vê o mundo como algo externo, claramente esses três existem. Então, volta àquela visualização comum. Eu sou um corpo, tenho olhos e estou olhando para o mundo externo. Traz um objeto. Claramente existe uma distância entre nós três. Existe uma distância entre o observador, a observação e o objeto observado. Claramente eu consigo ver a distância entre esses três. Mas, agora olhando dessa maneira que eu te trouxe. Lembra? O Nilson está com o bracinho direito dele para fora, lá atrás de mim. Seria como se ele estivesse em relação à minha nuca do observador. Ele está lá para trás, segurando uma garrafa. E o que eu vivo, o que eu experimento de maneira direta durante toda a minha vida, é um reflexo dessa experimentação do Nilson, do corpo. Eu, como consciência dentro da mente, observando essa cena, não consigo encontrar distância entre esses três. Qual que é a diferença entre o observador, a observação e o objeto observado? Se não conceitual, se não imaginária. Não tem distância. A única coisa que existe é um conceito de distância. Principalmente quando eu me vejo como um observador olhando para um mundo externo. Quando eu percebo que esse mundo externo é a minha própria mente, não tem distância nenhuma, porque para onde eu olho, eu só vejo mente, consciência. Não tem nada físico aqui. É um grande bloco de consciência. Mantenha essa visualização agora por alguns segundos. Pega um objeto, olha para esse objeto. Qual que é a distância entre a visualização do objeto, o visualizador e o objeto? O objeto observado, a observação e o observador. Não tem distância nenhuma. O objeto está colado em você. Junto com o fundo, junto com você, é tudo uma coisa só. É como se fosse uma grande tela de cinema. Onde está você dentro dessa cena? Provavelmente você sente que você está em algum lugar dentro do seu corpo. Geralmente é dentro da cabeça ou dentro do peito. Existe uma sensação onde você diz, eu estou aqui. Mas lembre-se, o corpo está lá fora. Ele está fora de você. Você é simplesmente a imagem mental que esse corpo está projetando através dos sentidos dele. Ou seja, até mesmo esse corpo que você olha e fala, eu estou aqui, ou eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou sei lá onde você esteja, atrás dos olhos. Até esse corpo é só uma projeção mental daquele outro corpo físico que está lá fora. E você nem sabe qual é a distância desse corpo físico em relação a essa mente aqui. Você não sabe em que área dentro da mente você está. Você é a testemunha desse bloco de consciência. Você é a testemunha de todos esses sentidos se juntando em um só ponto. Você é aquilo que está observando isso acontecer. O que eu quero que você observe agora, que você perceba, é que você é simplesmente uma imagem dentro da mente e o corpo também faz parte dessa imagem. Você não é físico, você não tem tamanho, você não tem distância, você não tem idade. Você é só uma imagem, você é a fusão de sentidos. Você é a tela sendo projetada e assistida ao mesmo tempo. De novo, citando Maharaj, o pintor está na tela. E antes que você diga, não, mas eu sou físico mesmo, olha para mim, olha meu corpo. Volta para a visualização.
traz ela de volta. Olha, você, isso aqui, ó, essa sua visão, esse seu corpo, todas as sensações, todos os sentidos, é algo que está acontecendo dentro da mente, tá virado para lá. O corpo tá para cá. Você tá de costas para o seu corpo. Você é uma imagem espelhada. Claro, parece que você é físico, parece que você tem o corpo. Não, mas você tem que entender o peso que tem essa palavra você. Esse você são simplesmente essas sensações que são transmitidas daquele corpo lá, que está lá atrás, que você chama pelo nome. A humanidade, pelo menos em sua maioria, detesta refletir, mesmo em benefício próprio. Magoa-se como se fora um insulto ao mais humilde convite para sair por um momento das velhas e batidas veredas e, a seu critério, ingressar num caminho para seguir outra direção. Vigília, sonho e sono profundo. De novo. Faz o seguinte agora, explorando um pouco mais esse exercício. Observa agora os outros sentidos. Observa que engraçado. Você sente que você tem um nariz aqui na frente. Você está inspirando e expirando. Você está respirando por esse nariz aqui da frente. Mas o seu nariz não está aqui na frente. O seu corpo está onde? Está lá atrás. O meu nariz está por aqui, está lá para trás. Só que a minha representação mental, que é uma imagem, de novo, eu repito para fixar, que é uma imagem espelhada, traz o nariz aqui para frente, junto com essa imagem espelhada de um corpo. E eu sinto que eu estou respirando, mas o meu nariz não está aqui, está lá, junto com os meus olhos. A mesma coisa para os ouvidos. Os meus ouvidos estão aqui, eles estão lá fora, e de maneira invertida. Só que o cérebro corrige. O som que vem da direita está, na verdade, na esquerda, o da esquerda está na direita, só que essa imagem vem espelhada e eu escuto sons que vêm da minha esquerda e sons que vêm da minha direita. E parece que eles estão vindo para um corpo. Mas, na verdade, todos eles acontecem em um só bloco de consciência. Todos eles acontecem, todos os sentidos acontecem em fusão nesse bloco de consciência. Você é a soma de todos os sentidos acontecendo. E aí a gente inclui paladar, tato, sensações físicas. Agora, faz o seguinte, olha que interessante. A gente vai fechar os olhos. Só que você, de novo, traz essa visualização. Você não está fechando olhos aqui. Esses olhos não existem. Esses olhos são representações mentais de olhos de um corpo que está lá fora. Quando eu fechar meus olhos, eu quero que você sinta que você está fechando os olhos lá atrás. Fixa num ponto e fecha os olhos lá fora, lá longe de você. E o que acontece com essa imagem mental? Ela fica preta. Não porque eu fechei esses olhos aqui, porque o meu corpo lá fora cortou essa captação de sinal da visão, esse estímulo visual. Quando ele corta a visão lá fora, a cena se apaga aqui dentro. Sempre lembra isso. Você é dentro, o seu corpo é fora. Quando ele respira lá fora, eu sinto como se a respiração acontecesse aqui dentro. Quando ele fecha os olhos lá fora, tudo fica preto aqui dentro. E quando ele abre os olhos lá fora, aparecem imagens. E isso com todos os sentidos. Quando pelo dilúvio das nossas lágrimas o interior e o exterior se fundirem num, você encontrará a ele, a quem você buscou com tanta angústia. Mais perto do que aquilo que está mais próximo, está o próprio sopro de vida, o centro de cada coração. Volta para os olhos fechados. Fecha os olhos lá fora. A cena aqui se apaga. E observa que você ainda está de olhos abertos. São as suas pálpebras que estão fechadas. Os olhos estão abertos, só que eles não enxergam nada. E você continua aqui, testemunhando esse nada. Você continua testemunhando a ausência de imagem. Que ocorre aonde? Dentro da mente. Dentro da sua própria consciência. Você ainda continua sendo a testemunha. E observa que eu estou usando o termo mente, consciência, de uma maneira bem genérica aqui, tá? Não vamos entrar nesse mérito. Que é simplesmente para visualizar e fazer o exercício.
A mesma coisa agora acontece nos seus 3 estados de vida. Quando você está acordado, você está dentro da sua própria consciência, visualizando uma vida que você chama de vigília, que aparentemente tem uma continuidade e consistência. Quando você fecha os olhos e a sua mente começa a descansar, tudo se apaga e aparece o quê? O sonho. Que é um mundo onírico, que acontece aonde? Dentro da mesma consciência, da mesma mente, do mesmo bloco de consciência. Mas uma hora o sonho acaba e aparece o quê? O sono profundo. Que é o quê? Simplesmente a sua mente, a sua consciência, sem estímulo nenhum. E só sobra você e você mesmo. Mas todos esses 3 estados acontecem sempre dentro de você. É sempre internamente. O seu corpo está dormindo lá fora. Você continua aqui. Isso aqui se apaga, aparece um mundo onírico, você testemunha, experimenta ele, depois se apaga tudo, entra o sono profundo, você testemunha esse vazio onde não existe nem espaço, nem tempo, nem nada, por isso que o sono profundo passa assim, e daqui a pouco você acorda e o filme volta a desenrolar. Você é a testemunha dos 3 estados. Você é aquilo que transcende os 3 estados, o Túria. Agora eu proponho algumas perguntas para você levantar para você mesmo, usando ainda esse exercício que eu te passei. Primeira questão. Onde você se encontra dentro dessa cena, dentro desse bloco de consciência? E antes que você traga esse pensamento automático de, eu estou aqui dentro do corpo, lembra aquilo que eu falei. O corpo também é uma visualização, também é uma representação mental de um possível teórico corpo que está lá fora. Se procura onde você está nessa cena. Ou será que você é a cena? Dica. Existe uma só coisa acontecendo. Segunda questão. E se esse mundo externo, que na verdade está atrás de você, que está sendo experimentado por esse seu corpo, for completamente diferente do mundo externo que você experimenta? E se as cores, formas, noções de distância, de tempo forem totalmente diferentes daquelas que você experimenta? Porque você sabe, né? Os animais experimentam a realidade de maneira diferente. O cachorro experimenta de uma maneira, o gato de outra, o peixe de outra, o grilo de outra, a barata de outra, o morcego de outra. A sua forma de experimentar o mundo é a forma humana, que também pode ser diferente de outros humanos. Mas e se for de maneira muito discrepante, diferente da experimentação que você tem dentro da sua mente? Porque você não pode falar que esse aqui com certeza é o mundo externo. Isso aqui é uma representação de um mundo externo que está acontecendo lá. E a representação é essa aqui. A questão é, isso alteraria em algo a sua experiência, que sempre foi a mesma? Mesmo se tudo fosse muito diferente. Ou eu poderia ir mais longe ainda. E se nem existisse nada lá fora? Esse bloco de consciência ainda poderia existir, mesmo se não existisse corpo físico nenhum lá fora. Mesmo se tudo o que existe fosse simplesmente essa representação mental. Essa representação de consciência. Poderia. O mundo lá fora poderia não ser nada. Poderia ser tudo preto. Poderia ser só energia em potencial. Poderia ser letrinhas da Matrix descendo. Não ia mudar em nada a minha experiência. Portanto, a única coisa que com certeza absoluta existe é a minha consciência acontecendo. O mundo externo, com esse corpo invertido, é simplesmente um conceito, uma ideia, uma possibilidade. Terceira, perceba que você não pode ser encontrado. Porque você é aquilo que testemunha e observa tudo sem ser afetado. Nem pelos 3 estados. Eu posso alterar sua consciência. Te dando anestésico, te dando bebida alcoólica, te dando drogas, te dando psicodélicos. Não importa. É a mesma testemunha dos 3 estados de consciência. Quando esse testemunhar iniciou? Ele iniciou junto com a criação da mente e da consciência? Ele iniciou junto com esse toque do eu sou? Se você é uma energia que testemunha o surgimento da consciência, significa que você já estava ali antes
da consciência surgir, antes da mente se formar. Será que você ainda permanece depois que essa consciência se vai? Depois que esse corpo, que teoricamente está lá fora, deixa de funcionar? Sinta que esse princípio que testemunha é você. E onde você está dentro dessa cena? Quarta questão. E eu nem vou me estender muito nela. Só vou trazer ela aqui para você pensar um pouquinho. Esse princípio que testemunha esse suposto corpo que está agindo lá fora, toma alguma decisão? Ou ele simplesmente testemunha a tomada de decisões? E a sensação de fui eu que escolhi? Porque se eu estou olhando para dentro da minha própria mente e eu sou a testemunha de cada segundo que se passa em relação àquele corpo que está lá fora vivenciando, eu sou a testemunha de tudo. Inclusive da ideia de que sou eu que estou tomando decisões. Se o Nilson lá fora decidir pegar uma garrafinha d'água porque ele está com sede, porque as glândulas dele mandaram mensagens para o corpo dele de que ele precisa regular a quantidade de água no corpo e tudo mais, e tomar um gole d'água, dentro da minha consciência, eu testemunhei isso, todo o movimento, junto com a impressão de que fui eu que decidi fazer isso. A testemunha faz ou observa acontecer? Quinta questão. Dentro desse seu universo mental, que ocorre dentro da sua mente, existe alguém além de você? Ou existe só você? Esse senso de que eu existo, ele é múltiplo ou ele é único? Lembra que eu estou falando da percepção direta. Não de imaginação, de conceitos. Se você pedir para me imaginar, realmente tem um monte de pessoa. Tem pessoas andando na rua, tem pessoas dentro da minha casa, dentro do meu trabalho. Eu dou aula para pessoas. Mas de maneira direta, eu experimento dois vocês? Ou existe só um eu acontecendo aqui? Se existe algum outro eu acontecendo, ele acontece lá fora, para um Nilson lá de fora, que eu nem sei se realmente existe. Eu sou a testemunha do bloco de consciência. Eu sou o bloco de consciência. Eu sou a mente, internamente. Eu nada sei de lá de fora. E nem tem como eu saber. Aqui, só eu existo. Todas essas outras supostas consciências existem lá fora, interagindo com um corpo lá fora, que você nunca viu e nunca vai ver. Você sempre vai ver essa representação. 6. Existe algum ponto da existência em que você não está presente? Fecha os olhos. Tenta lembrar da primeira memória que você tem, de quando você era criancinha. Depois quando você tinha 5 anos, depois 6, depois 10, depois 15, depois 20, depois 30. Toda a história que você conhece. Depois 40, 50, a idade que você tiver. Você consegue encontrar um ponto dessa história em que você não estava de maneira direta, não conceitual. Eu consigo imaginar dinossauros existindo aqui há milhões de anos atrás, mas eu não estava lá. Até mesmo para imaginar isso, eu tenho que estar presente para trazer a imaginação. Até para imaginar que nada existe. Fecha os olhos, nada existe. Para você imaginar que você não existia, você tem que estar aqui imaginando que você não existia. É impossível você encontrar um ponto da consciência onde você não está presente. 7ª questão. Você sempre viveu dentro desse bloco de consciência e sempre vai viver. A impressão de que você acessa um mundo externo de maneira direta é impressão. É ideia, é alucinação e hipnotismo seu. Portanto, se dentro desse bloco de consciência só você existe, você está preso aqui dentro para sempre, porque você nunca vai acessar outra coisa além do seu bloco de consciência, a gente pode dizer que você é um sem segundo? Que você é soberano dentro da sua própria consciência, dentro da sua própria mente? E o mais importante, a gente pode afirmar que existe só uma coisa acontecendo o tempo inteiro? 8ª questão. Mesmo se você ferir seu corpo, se você envelhecer, se você ficar doente, lembra que o que está sendo ferido, o que está envelhecendo, o que está ficando doente e o que está morrendo é uma representação de consciência mental de um suposto corpo externo. Você pode sentir que está te cortando. Você pode sentir que você está ficando doente. Mas existe uma diferença enorme entre sentir essa representação e ser esse corpo.
o que você, e observa o peso que tem essa palavra você, porque não traz, de novo, essa ideia de você, eu, corpo. Não, eu, essa representação mental. É, além da testemunha dessas sensações. Imagina que você tem 99 anos, você está deitado numa maca de hospital, você não está sofrendo, só que você sabe que você vai morrer, o médico já chegou e falou, você vai morrer daqui 30 minutos. Você é uma representação desse corpo que está morrendo. Você está dentro da mente dele. Você não é o corpo de maneira direta. Você é simplesmente as conexões, os sentidos se fundindo em um só ponto. Se o médico conseguir colocar um anestésico em você que faça com que você não sinta nada, você vai morrer sem dor. Se ele te conseguir colocar um anestésico que faça você desmaiar, você nem vai perceber que você morreu. Porque você depende da percepção desses sentidos acontecendo. Você é a percepção desses sentidos acontecendo. Você é o espaço onde todos esses sentidos se fundem. E se você é simplesmente esse espaço dentro da consciência, onde os sentidos se fundem, essa representação mental e de consciência de um suposto teórico mundo com um corpo lá fora, de maneira espelhada, invertido em relação a você, o que você é? Sério, a pergunta é essa. A principal pergunta é essa. Não tem mais nada para falar hoje além disso. Que você é? Sério. Pensa nisso por alguns segundos. O que você é dentro desse bloco de consciência, além do próprio bloco de consciência? Tá aí a pergunta mais importante. Cadê você dentro de todos esses estímulos? Cadê você nessa representação? E você provavelmente vai chegar em duas respostas. Ou você é tudo, ou você não é nada. Mas de qualquer forma, você sempre é. O todo é mente. O universo é mental.